A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas, sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Hoje, nós temos a grata satisfação de continuar a série Uma Viagem pela Bíblia. Esta série já tem marcado a nossa semana, agora marcou as nossas quinta-feiras, agora marca as nossas quarta-feiras, e esta viagem pela Bíblia é proferida pelo Dr. J.B. Oliveira. Já sua fama o antecede nessa sala, mas o protocolo me leva a dizer aos senhores e às senhoras que o doutor João Batista de Oliveira, ou J.B. Oliveira, é diplomata civil humanitário da Jetro International, é advogado, foi conselheiro da OAB em 3 gestões, é jornalista, ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, responsável pela impressão do Diário Oficial do Estado. É professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. É docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, aliás, me vale mencionar, nesta sala tem passado alguns ex-alunos do JB de exponencial importância no Estado de São Paulo e na vida da segurança pública do Estado de São Paulo. Fica aqui o elogio ao professor J.B. Oliveira. Presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde, inclusive, eu me capacitei como juiz arbitral. É escritor com livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é juiz arbitral e perito judicial. Mas, além de tudo, é um exímio professor da Bíblia. E hoje nós vamos aqui ouvir o JB. Cumpre o protocolo eu dizer que essa programação tem a produção independente, sendo a responsabilidade do seu idealizador, e dizemos isso porque essa conferência, essa live está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube para que possa alcançar mais e mais pessoas, disseminando o conhecimento, cumprindo a missão da Jetro. Doutor J.B. Oliveira, mais uma vez, com muita gratidão, já antecipando os nossos agradecimentos, passamos-lhe a palavra. A Regina está lhe acenando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à nossa querida Jetro por essa oportunidade que nos dá, por essa janela que nos abre e nos permite conversar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. É uma grata satisfação poder fazer isto, dividir com os outros aquele conhecimento que vimos amealhando ao longo desta vida. Como disse uma vez, já li a Bíblia de capa a capa 9 vezes. E agora leio aqui e acolá, de acordo com o momento, mas não deixo de ler. É a minha leitura de todos os dias. Agradeço, então, a nossa querida Jetro, ao nosso querido João Arlindo, ajudando-nos, controlando, fazendo com que tudo caminhe de forma correta. Agradeço a cada um dos companheiros que estão conosco, que nos prestigiam com a sua presença nesta oportunidade. Estamos agora na 11ª das nossas
reuniões. 11ª. Eu tinha intenção hoje de concluir o Velho Testamento, mas achei melhor deixar a parte final, principalmente Zacarias e Malaquias, para um estudo mais demorado. Zacarias tem várias profecias sobre Jesus, dando-nos informações muito precisas e preciosas. E Malaquias, o último dos profetas, depois do qual há um silêncio de 400 anos, até que venha o meu xará, João Batista, para abrir os caminhos, preparar os caminhos para Jesus. Eu quero sempre convidá-los, e às vezes esqueço de fazer isso, que visitem o nosso site, o site Instituto JB Oliveira, porque ali nós divulgamos cursos, palestras, informações, e nesta época em que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de trabalho, ou posto de trabalho, ou a própria empresa, ou tiveram redução brusca no seu salário, precisam de uma nova oportunidade de ganho. E os nossos cursos técnicos possibilitam isto de maneira muito simples, de maneira muito direta, sem perda de tempo, sem gastar um bom tempo com delongas inúteis. O nosso curso de juiz arbitral já formou centenas de pessoas que estão trabalhando. O nosso João Arlindo fez este curso, a nossa Cleusa Badanay também formou-se nesse curso, a Mona Lisa é outra que também fez o curso, e eu creio que há mais alguns aí que o fizeram. E, terminado esse curso, você já pode se colocar no mercado de trabalho na condição de árbitro, de juiz arbitral. E temos chamado a atenção para o fato de que, na pós-pandemia, vai haver uma explosão de ações. Muita gente procurando acionar empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, para recompor seu patrimônio, porque tiveram prejuízo. E é bom que saibam que, pela justiça arbitral, a questão é resolvida muito facilmente, muito rapidamente. A Lei 9.307, que é a lei que estatuiu a justiça arbitral, ela diz que o prazo máximo para a sentença ser proferida, prazo máximo, é de 6 meses, 180 dias. Isso é o prazo máximo. Imagine, na justiça comum, nesse tempo você ainda não saiu da primeira instância. Às vezes não teve nem a primeira audiência e vai para as calendas. E uma outra coisa é que na justiça arbitral não há recurso, termina em uma audiência só. Esse é o curso de juiz arbitral. E o outro é de perito judicial, que também vai ser muito demandado, tanto na área Ok. administrativa, nos casos em que empresas, instituições, precisem de um laudo para uma solução, como na área judicial, também o laudo é necessário. E também esse é um curso rápido e que imediatamente possibilita que a pessoa inicie a sua atividade. E há muitas oportunidades, porque nós temos em atividade no Brasil todo algo ao redor de 11.400 peritos judiciais. E o número de processos em andamento é da ordem de 100 milhões. Então, temos muita oportunidade. E outros cursos, curso de perito em grafotécnica e documentoscopia, perito veicular, o nosso curso de oratória, o nosso curso de motivação. Então, por gentileza, visitem o site institutojboliveira.com.br. E agora, vamos para a nossa viagem. Como eu disse, é a 11ª. Na próxima, nós encerraremos esse percurso pelo Velho Testamento. Será a 12ª reunião, e em 12 reuniões, e nós falamos em média 1 hora em cada reunião, em 12 reuniões nós teremos conseguido
passear, viajar por toda a Bíblia. São 39 livros. Não deixamos de contemplar nenhum dos livros. Hoje, a nossa viagem começa com Miqueias, o profeta Miqueias. Uma outra versão do seu nome é Micaías. E o significado do seu nome é interrogativo. Quem é o Senhor? Ele profetizou entre 750 e 697, ou, segundo outra versão, entre 725 e 680. Por aí já perceberam que ele foi contemporâneo de Oséias e de Isaías. Ele desenvolveu a sua atividade nos reinados de Jotão, dos reis Jotão, Acás e Ezequias, antes e depois da queda de Samaria. Vocês estão lembrados? Samaria, no Reino do Norte, no Reino de Israel, caiu em 721, 722, sob o domínio dos assírios. Não devemos confundir esse nosso Miqueias ou Micaías com outro profeta Miqueias, que está lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22. É Miqueias ben Imlá, Miqueias, filho de Imlá. Ele é do tempo do rei Acabe. Ah, tá. E também do tempo Agora, do rei Josafá. Esse Micaías é aquele que preveniu os reis que eles seriam derrotados na batalha que iam empreender. E o rei ficou muito nervoso, dizendo que ele sempre falava contra ele, contra este rei. Prosseguindo aqui, este nosso livro tem 7 capítulos e está dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1, do capítulo 1, versículo 2, até o 3, versículo 12. E fala do processo de Israel, isto é, aquilo que Deus está dizendo contra o reino de Israel. Depois do capítulo 4, versículo 1 até 5, versículo 14, são as promessas para Sião. Ele, como outros profetas, fazem uma apresentação entre censuras, entre castigos que Deus está impondo e também alenta para promessas, para a possibilidade de um novo recomeço diante de Deus. Aqui, por exemplo, ele diz assim, nessa parte de promessas: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Isso aqui está mostrando, então, o interesse de Deus em dar uma nova oportunidade. Depois, no capítulo 6, versículo 1, até capítulo 7, versículo 7, é um novo processo, isto é, novas repreensões de Deus ao povo de Israel. O capítulo 7, versículos 8 a 20, fecha esse ciclo de 4 partes. Certamente na época do retorno do Êxodo. Aqui, em todo o seu livro, ele recrimina os ricos assambarcadores. Como em todo o povo e em todas as épocas, há sempre um pequeno grupo que está acima de todos, que goza de privilégios, que tem riquezas e não tratam de maneira equânime os seus irmãos. Então, ele recrimina os ricos assambarcadores, os credores sem compaixão. Jesus vai usar isto em uma das suas parábolas. Os comerciantes fraudulentos, as famílias divididas, os sacerdotes e profetas gananciosos. Aqui nós paramos para fazer uma distinção
entre uma virtude que se chama ambição. A ambição é uma virtude, porque ela leva a pessoa a procurar melhorar, a subir na vida, a ter progresso, a desenvolver-se. Então, essa pessoa trabalha mais, estuda, procura novas oportunidades na sua ambição de subir na escala social. E outra coisa é ganância. Ganância é vício, ganância é pecado, ganância é exacerbação. É quando a pessoa quer só para si, quando a pessoa procura, por meios não lícitos, enriquecer, ter dinheiro e tudo mais. Esses sacerdotes e profetas tinham a sua remuneração. Então bastaria isso. Mas eles eram gananciosos, recriminando os chefes tiranos, e uma coisa que nós não conhecemos em nossos dias, mas que naquela época havia. A França está até querendo saber o que era que havia naquela época e não há agora. Juízes venais. Juízes comprados. Juízes que se vendiam. Juízes que não mantinham a imparcialidade que deveriam ter para julgar com justiça e retidão. Eles eram facilmente comprados por aqueles que dispunham de recursos. Consequentemente, os pobres que fossem ao julgamento estavam sempre na pior situação. Hoje, infelizmente, isso não existe, principalmente no Brasil. Não existe. É bem verdade que, de vez em quando, a gente vê uma noticiazinha, mas é coisa de somente importância, eu imagino. Bom, ele relembra o estilo duro de Oséias, aquele profeta sobre quem temos pouco conhecimento, mas que desenvolveu um trabalho vibrante, censurando, recriminando os erros da sua época. Ele prenuncia também a ruína de Samaria. Como sabem, Samaria era a capital do Reino do Norte. Os destaques do seu livro. Ele prenuncia, profetiza o local de nascimento de Jesus. Isso eu coloquei na chamada para a nossa reunião de hoje. Diz assim, está no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém e Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Capítulo 5, versículo 2. Como sabemos, Jesus efetivamente nasceu em Belém. E ele dizia isto aqui, nesta época tão remota, cerca de 700 anos antes de Cristo. Aí, Derli, que bom ver. O que mais ele traz como destaque? Já falamos sobre isso no outro texto, e ele aqui diz, no capítulo 6, versículos 6 a 8. Eu vou ler aqui para que tenhamos fidelidade no texto. Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, observem isto, darei o meu primogênito pela minha transgressão, porque os cultos idólatras daquela região sacrificavam os filhos aos seus deuses, seus primogênitos. E ele diz, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o seu Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça,
e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o seu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou, isto é, a repreensão. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, a efa pequena, que é detestável, efa medida de peso. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Eu me estendi até o versículo 12 para mostrar a recriminação que ele fazia abertamente contra os ricos, contra os poderosos. É a mesma coisa que nós encontramos, em outras palavras, no livro de Oséias, quando ele diz, no capítulo 6, versículo 6, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele traz ainda algumas advertências bem oportunas. Quem já passou por uma dessas sabe o valor dessa advertência. Ele diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Em muitos dos processos aqui temos assistido, a situação daquele que está sendo acusado é muito delicada quando quem o denuncia ou quando quem testemunha contra ele é um amigo. Porque o amigo tem conhecimento muito próximo daquilo que a pessoa faz. E pior ainda, e temos tido alguns casos assim, quando é a esposa ou a ex-esposa que abre o bico, vai delatar aquilo que seu marido ou ex-marido fez. Por isso ele diz: não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe. Naquela época, isso era raro. Nós temos visto nos nossos dias, infelizmente, casos terríveis em que filhos se levantam contra pais, às vezes até assassinando-os, como tem mostrado o noticiário da nossa imprensa. Aquele caso da Richthofen é um exemplo do que pode uma filha ou um filho fazer contra os próprios pais. Tramar e participar do assassinato do pai e da mãe. Ele prossegue. A filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Isso é raro, não é? Nora contra a sogra. Acontece isso nos nossos dias? Eu acho que não. Acontece? Nora contra sua sogra. E aqui não fala da sogra contra a nora, mas também existe. Minha mulher, certa feita, disse: eu odeio a minha nora. E aí perguntaram: quantos anos tem seu filho? Ela disse: 2. Então, nem havia nora ainda, nem havia perspectiva ainda. Hoje existe uma nora, mas graças a Deus, a minha mulher não a detesta. Dão-se muito bem, e isso é muito gostoso, porque quando acontece algo como Dia dos Pais, na semana passada, nós pudemos reunir-nos na casa de meu filho. No meu aniversário, foi em julho, também foi na casa de meu filho. Minha nora e meu filho prepararam tudo para que nós estivéssemos lá, a família, só a família, mas estivéssemos lá muito bem. Mas é isto que ele recrimina. E ele conclui: os inimigos do homem são os de sua própria casa. Está no capítulo 7,
versículos 5 e 6. Isso nos remete a Jeremias, pelo qual já passamos. Capítulo 9, versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Isto acontece em muitas famílias. Eu dou graças a Deus, porque na minha família não aconteceu jamais isto. Nós éramos 9. Éramos 10, mas um morreu pequeno. 9 chegaram à idade adulta. 9. E não tivemos queixa alguma entre um e outro. E hoje somos todos octogenários. Somos 5 hoje. Todos octogenários. Então tivemos uma longa convivência. Aí está o meu irmão Davi, meu querido irmão Davi, que completou 89 anos. Então, tivemos uma longa convivência. E nunca nenhum atrito, nenhuma queixa. Pelo contrário, sempre nos ajudamos. Mas isso graças a uma formação que teve na base um casal de pais. Um pai e uma mãe. Um pai que deu exemplo. Um pai que sempre foi amante do trabalho, da responsabilidade, e uma mãe que, acima de tudo, nos transmitiu as luzes do Evangelho. Desde pequenos, conhecíamos a palavra de Deus, respeitávamos a palavra de Deus, e cá entre nós, ela era muito severa. Não permitia, por exemplo, que nós cantássemos músicas profanas. Não é, Davi? Música de carnaval, nem pensar. Conversas irrecomendáveis, nem pensar. Palavrão de forma alguma. Parece que não, mas tudo isso vai formando um caráter. Ontem, na palestra que eu ministrei na ADESC, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, tem uma parte de palestra, 1 hora de palestra, depois do intervalo, e 1 hora para perguntas e respostas. E uma das perguntas formuladas, gostaria até de localizá-la, foi sobre o que eu pensava a respeito de alguém que é tido aí no meio da comunicação como um exemplo. Vou ler a pergunta. Felipe Neto é o maior fenômeno da comunicação brasileira dos últimos 30 anos, diz Guga Chakra, jornalista da Globo News, só podia ser. E aí a pergunta, como fazer para recuperar a credibilidade do comunicador brasileiro? Eu dizia que para recuperar a credibilidade do comunicador, nós teríamos que pedir a ele que comunicasse aquilo que realmente é importante. Dizer que esse moço, que esse menino é um exemplo de comunicação é um absurdo, porque quem teve a oportunidade, a má oportunidade de ouvir suas comunicações, percebe que ele faz de tudo para dilapar, para destruir as bases da família, as bases da honra, as bases dos bons costumes. Ele diz coisas que eu não teria coragem de dizer aqui. Com isso as famílias se desestruturam e o exemplo deixa de existir. Jeremias tem uma outra advertência próxima desta. Nós já a lemos quando falamos em Jeremias. Está no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É necessário que leiamos com atenção e inteireza. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, mas não para aí. E faz da carne o seu braço, isto é, procura um apoio meramente físico, meramente da carne. E o que mais?
e aparta o seu coração do Senhor. Ao apartar o seu coração do Senhor, é que dá ensejo para que os problemas ocorram. Por quê? Porque no dia a dia nós temos que confiar uns nos outros, mas nós temos que saber em quem confiar. Quem confia de forma errada vai encontrar consequências. Ou como disse Jesus, é um cego conduzindo a outro cego. Ambos cairão no abismo. Aí está Miqueias ou Micaías. Agora vamos para Naum, N-A-U-M, que muitos jovens aí na internet usam como não, como advérbio de negação, não, Naum. Naum significa o Consolador. O seu livro tem 3 capítulos. E ele atuou entre 663 e 612. O seu livro seria A Alegria de Jonas. Lembra de Jonas? O profeta fujão, xenófobo e ranzinza. E outro dia, encontrando um amigo que assiste às nossas palestras, ele disse: o que é xenófobo? Xenófobo é aquela pessoa que tem aversão para com estrangeiros. Vem de xenos, grego, que significa estrangeiro, e phobos, de fobia, que tanto significa aversão, contrariedade, como também pode significar medo. Xenófobo é aquele que não tolera alguém de outra raça, de outra nacionalidade. Graças a Deus, o Brasil não é xenófobo. Graças a Deus. E os milhares, como é, missionário? Um pouquinho? Um pouquinho? Sim. E não podemos pensar em totalidades, né? Não podemos. Mas, em princípio, o Brasil não é xenófobo. Tanto que recebemos irmãos de todas as partes do mundo. Está aí o nosso missionário Javier, que é da Bolívia. Temos os nossos irmãos dos diversos países da África, da Ásia, do Oriente Médio. E em muitos destes, a concentração de pessoas aqui é maior do que em seu próprio país. E nós os recebemos de braços abertos. Mas Jonas não. Jonas não queria, de forma alguma, pregar a salvação de Nínive, levar a Nínive a palavra de Deus para o arrependimento. E por isso ele tentou fugir. Deus disse que ele fosse para Nínive, ele foi até o porto de Jope e de lá ele saiu no sentido contrário, ele saiu para Tarsis. E aí, como vimos, deu tudo errado. E depois ele pregou a mensagem, houve da parte dos ninivitas, naquela ocasião, uma atitude de arrependimento e Deus poupou a cidade de Nínive. E ele ficou bravo com isso, daí a ser ranzinza. Ele não gostou que Deus tivesse poupado Nínive. Então ele teria alegria na mensagem de Naum, que prediz a queda de Nínive, capital da Assíria, e essa queda ocorreu no ano 612. A Assíria, chamada o leão alado, que enchia de presas os seus antros, capítulo 2, versículo 12, foi derrotada pelos medos que venceram, os medos que venceram o último rei da Assíria, Assur-Rubalite II. Destaque do pequeno livro de Naum, que tem apenas 3 capítulos. Destaques. A misericórdia de Deus está no capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vamos ler de novo? Que mensagem bonita! Que apresentação bonita de Deus. Ele diz: o Senhor é bom,
uma fortaleza no dia da angústia, naqueles momentos em que nós temos necessidade de um amparo, de um apoio espiritual, e que aqueles que confiam em Deus encontram no Senhor este apoio. E ele conclui, e ele conclui dizendo: o Senhor, perdão, isso aqui é um pouquinho além, um outro texto. O Senhor é tardio em irar-se. Esse o Senhor é tardio em irar-se vai nos remeter à carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lembram-se? Todo homem deve ser tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vou repetir. Todo ser humano deve ser pronto para ouvir. Nós temos o péssimo hábito de não termos paciência para ouvir. Tardio para falar. Muitas vezes a pessoa não deixa o outro falar, portanto não ouve, e já começa a falar, e toma a palavra. Eu tenho, durante mais de 40 anos, ministrado cursos de oratória. Mas eu cheguei à conclusão de que eu deveria ministrar cursos de escutatória. Porque as pessoas precisam aprender a escutar. E, principalmente, escutar antes de responder. E ele diz que isto é assim porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Concluindo, ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. A misericórdia, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E a valorização dos nossos pregadores, dos nossos missionários. Ele diz: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Está no capítulo 1, versículo 15. Nós vimos um texto semelhante quando estudamos Isaías. Estão lembrados? Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz: quão suaves estão sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. É tão importante esta colocação que nós vamos encontrá-la ainda nos escritos de São Paulo. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, ele diz, e também já falamos sobre isso: e como pregarão se não forem enviados? Isto é, se não houver missionários, se não houver apóstolo. Falávamos na ocasião que o termo apóstolo vem do verbo grego apostolai, que significa enviar. Apóstolo é aquele que é enviado por Deus, que é um missionário a serviço de Deus. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, isto é, os pacificadores, os capelães. O nosso capelão é um pacificador, porque ele vai procurar sempre resolver qualquer situação, qualquer conflito de maneira pacífica. Ele vai fazer jus àquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador. Palavra formada em português por dois termos latinos. Pax, pacis, substantivo, a terceira declinação, e facere,
verbo fazer. Pacificador é aquele que faz, que constrói a paz. Há um cântico que diz: a paz é tão difícil conseguir que só orar a Deus não basta. É preciso construir. Vejam que cântico bonito. A paz é tão difícil conseguir que só falar com Deus não basta. É preciso construir. Por isso, o pacificador é aquele que constrói, que faz a paz. Chegamos agora ao terceiro dessa série de hoje, que é Abacuque. Possivelmente, o seu nome é provindo da raiz hebraica, significa abraçar. Avacuque, Avacuque. Esse livro tem 3 capítulos e na versão dos escritos de Qumran, no Mar Morto, são apenas 2. Mas isso não altera o conteúdo desse livro de Abacuque. Segundo uma interpretação bíblico-histórica, seu livro teria sido escrito entre a Batalha de Carquemes, no ano 605, aquela batalha que deu a Nabucodonosor o domínio do Oriente Médio, e o primeiro cerco de Jerusalém, que ocorreu no ano de 597. Esse profeta seria, então, um pouco posterior a Naum. São contemporâneos, mas ele é um pouco posterior a Naum, e como ele, os dois, contemporâneos de Jeremias. Destaques. Ele traz aqui, e isso eu fiz questão de colocar na chamada para a nossa palestra de hoje, ele traz aqui a descrição do outdoor. Outdoor, essas placas que se colocam por aí, anunciando produtos. E ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, portanto, alguma coisa para se ver, e torna-a bem legível sobre tábuas. Os primeiros outdoors eram feitos com tábuas, sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. No seu desenvolvimento comunicacional, e a comunicação vem acompanhando o homem desde os primórdios, lá nas cavernas há as imagens rupestres, as imagens, os desenhos feitos na pedra, na Idade da Pedra. Então, desde muito tempo, o homem procura usar figuras para contar suas histórias, suas lutas, suas conquistas. Nos tempos modernos, criaram outdoor, porque com os carros desenvolvendo velocidade, fica difícil a pessoa ler. Então, é necessário que seja uma placa bem grande, para que quem passa rapidamente possa ler. E outdoors muito interessantes, muito criativos. O Brasil é campeão em criatividade de anúncios, sabem disso. E eu estava me lembrando aqui que há muitos anos, quando tínhamos ainda a VASP, lembram-se? Só os mais vividos é que se lembram. VASP, Viação Aérea São Paulo. Mona Lisa, você deve ter ouvido falar, você não é do seu tempo, não. Viação Aérea São Paulo, que fazia parte da ponte aérea. Nessa época, eu era contratado aqui no aeroporto de Congonhas. E as viagens de avião não eram comuns, porque eram muito caras. Então, normalmente, a pessoa ia de carro. E quando você ia de carro, estava chegando ao Rio de Janeiro, havia um imenso outdoor que você tinha que ver, a menos que fosse cego, não havia como não ver, dizendo assim, pela VASP, você já estaria no Rio às 6 horas. Então, você que vinha amargando uma viagem longa, 7 horas,
via aquele painel dizendo, aquele outdoor dizendo, pela VASP, você já estaria gozando a alegria do Rio. E naquele tempo, o Rio de Janeiro era uma cidade pacífica. Foi nessa época que surgiu o slogan Cidade Maravilhosa. Podia-se sair à noite, podia-se andar livremente pela cidade do Rio de Janeiro. Não havia esse descalabro que, infelizmente, temos nos dias de hoje. Então, nós temos aqui a descrição de um outdoor desse profeta tão antigo. Uma outra coisa que está aqui como importante destaque é a correlação profunda que ele faz entre o justo e a fé. É o que está no capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reto nele, não é reta nele. Agora vem o destaque. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Em outra versão, o justo viverá da fé. É tão importante, mas tão importante, essa assertiva desse pequeno livro, desse opúsculo de 3 capítulos, no texto de Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo volta a falar desse tema na carta aos Gálatas. A carta depois da segunda carta aos Coríntios, Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E ainda, em Hebreus, todos conhecem de Hebreus o capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, que traz a definição mais exata de fé. 2 versículos antes, no capítulo 10 de Hebreus, olha aí o Eli Justo. Justo Eli, vamos vê-lo. Meu ex-colega da nossa imprensa oficial do Estado. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, não tem prazer nele. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Repetição textual do que diz lá no início Abacuque. Mas o justo viverá da fé. E como eu falei na definição de fé que está no capítulo 11, versículo 1, é uma definição preciosa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas a importância histórica desse versículo é que foi embasado nele que Martinho Lutero encontrou forças para resistir tudo aquilo que ele sofreu, a partir de quando foi apresentar suas queixas quanto aos desmandos que acontecia na igreja na Alemanha. Ele não se conformava com os abusos, com os sacerdotes que não tinham o comportamento que deveriam ter. E aí ele foi a Roma para expor isto, e o mais grave é que ele encontrou em Roma situação semelhante. E aí ele achou que não era possível continuar desse jeito. E notem que ele não tinha nenhuma intenção de começar uma nova fé, uma nova igreja. Não era a sua intenção. A sua intenção era fazer como fez o rei Josias, reformar,
transformar em um novo processo de adorar a Deus com retidão. Meu amigo Volmar, meu amigo Daniel, que bom vê-los aqui. Muito agradável que nos encontremos uma vez por semana. Muito bom. Aí chegamos ao livro de Sofonias. O seu nome teria o significado de o Senhor o escondeu ou o Senhor escondeu-se, se escondeu. Suas profecias vão do período de 640 a 630 antes de Cristo. Eu falei há pouco em Josias. Sofonias profetizou no reinado de Josias. Estão lembrados de Josias? Josias, o rei menino. Ele assumiu o trono de Judá com apenas 8 anos de idade. E foi um dos seus mais notáveis reis. Ele reinou por 31 anos em Jerusalém. Esse relato está no segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo Reis, 22. Foi ele que promoveu uma reforma religiosa severa. E ele que também voltou a celebrar a Páscoa, que havia sido esquecido, que havia sido simplesmente deixada de lado. Ele faz celebrar a Páscoa. Está no capítulo 23, versículos 21 a 23, do segundo livro de Reis. Ele reinou de 604 a 609. Sofonias teria pregado antes da reforma religiosa empreendida pelo rei Josias e durante a minoridade dele. Isto é, ele teria pregado entre 640 e 630. E Josias foi rei de 640 a 609. Mas no começo do seu reinado, ele era uma criança. Zane Grey, minha irmã, que bom vê-la. Sempre uma satisfação. Ele condenou severamente a idolatria, os cultos a falsos deuses. Também a Marlene, irmã Marlene, que bom vê-la. Muito agradável ter a presença de vocês. Ele condenou, então, com bastante severidade, veemência, a idolatria. Gonçalo, meu querido irmão, não perde, está sempre aí. Os cultos a falsos deuses, censurou os sacerdotes infiéis a Deus e as influências estrangeiras. Algumas características do seu livro, do seu pequeno grande livro. Ele enuncia os princípios da bem-aventurança. Vejam que interessante. Ele diz: buscai ao Senhor, vós todos, os mansos da terra. Remete-nos à bem-aventurança número 3. Buscai a justiça. Vamos para a quarta bem-aventurança. Buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Vamos lá, Mateus. Nós todos sabemos de cor, mas é bom ler textualmente as bem-aventuranças, capítulo 5. Capítulo 5. Eu gosto da maneira como este texto começa. No versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus falava para grandes multidões. E não havia naquela época, como há hoje, os recursos de amplificação de voz. Não havia amplificadores. Então, ele precisava de um meio que a sua palavra pudesse ir a todos aqueles que ali estavam, e muitas vezes eram muitas pessoas. Subindo ao monte, ele tem uma facilidade de propagação do som, como quando ele falava também do barco.
A água é um elemento de propagação do som. E, com isso, ele podia atingir muitos ouvidos. E, através dos ouvidos, muitos corações. Em cursos de comunicação, eu costumo usar exemplos bíblicos de técnicas de comunicação. E aqui estão deles. Já falei aqui uma vez que, falando sobre a necessidade de sermos concisos, de não ter prolixidade, de não usar palavras demais, eu dizia, Jesus diz assim, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então vamos às bem-aventuranças. Aproximar seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 2. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Perdão, número 3 não é isso, não. 3 é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É aquilo que está aqui em Sofonias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, em seguida, 4. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Voltando ao texto de Sofonias, que diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Ele também profetiza o retorno dos judeus. Alguns veem aqui o retorno na nossa época, quando, em 1948, 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, uma resolução que havia sido aprovada no ano anterior na ONU e previa, então, a divisão daquele território em 2 estados, árabe e judeu. Ele diz aqui, no capítulo 3, versículo 20. Versículo 20 é o último versículo, capítulo 3 é o último capítulo. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos para o 5º livro, que é Ageu. O seu nome significa festivo ou meu aniversário. Ele é o primeiro dos 3 profetas do período posterior ao retorno do cativeiro, contemporâneo de Zacarias. Então foram 3, ele e Zacarias na mesma época, e posteriormente, 100 anos depois, Malaquias, que estão alinhados na nossa Bíblia como os últimos livros do Velho Testamento: Ageu, Zacarias e Malaquias. Os judeus voltaram da escravidão no ano 538 a.C. Ageu entra em ação em 520, procurando encorajar os seus compatriotas a reconstruir o templo. A exortação que ele faz é no sentido de que, se o templo for reconstruído, reerguido, tudo vai melhorar, porque Deus voltará a habitar no meio deles. Entretanto, o povo já estava afastado de Deus há muito tempo. E estava agora na nova terra, de volta à sua terra, mais interessado em construir ou reparar suas próprias casas. Estavam frios espiritualmente
em relação a Jeová. Quem se sentiu motivado pelas palavras de Ageu foram um leigo chamado Zorobabel. Alguns dos meus irmãos têm bastante contato com esse nome, Zorobabel, e um sacerdote, Josué, que procuraram reunir as pessoas e encontrar meios para reconstruir a casa de Deus. O profeta Ageu censura e critica o descaso desse povo e também o seu apego aos recursos para si, sem querer ajudar a casa de Deus. Eu vou ler no próprio texto do livro de Ageu. No capítulo 1, ele diz nos versículos 5 e 6: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Nós tomamos isto aqui, num campo paralelo, para falar da importância do foco. Quando a pessoa não aplica o seu coração, isto é, a sua alma, o seu interior, o seu espírito, a um determinado propósito, dificilmente ele vai ter sucesso. E essa aplicação a um determinado objetivo se chama foco. Então ele diz: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Temos o direito de ter a nossa casa? Temos o direito de construir a nossa casa? Sem dúvida. Mas não podemos esquecer do compromisso com Deus, com o nosso Deus. Ele diz mais, agora motivando Zorobabel. Capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que não podemos jamais esquecer: quando nós fazemos a nossa parte para Deus, Deus está conosco. Quando eu ouço algumas pessoas dizerem, se Deus quiser, eu digo, vamos corrigir. Porque se é para o bem, Deus sempre quer. E se não é para o bem, Deus não quer. Mas então, como eu vou falar? Diga assim, com a ajuda de Deus. O que você quer é bom? O que você quer é honesto? O que você quer é autêntico diante de Deus? Então, a sua expressão deve ser com a ajuda de Deus, porque jamais Deus deixou de estender a sua mão. Nós é que encolhemos, recolhemos a nossa. Ele diz aqui, com bastante firmeza, nesse mesmo capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. É nessa luta para conseguir a adesão dos seus compatriotas para o mínimo que seria diante de Deus, que era reconstruir o templo para que Deus tivesse a sua morada, é nessa luta
que desenvolve o trabalho desse profeta Ageu. E eu aqui estava a lembrar que o grande rei Salomão construiu um grande palácio para ele, mas ele construiu um templo majestoso para Deus, porque ele não achava justo que ele tivesse uma casa confortável e Deus estivesse no tabernáculo, na tenda. Era mister construir um templo para Deus. Esse desígnio já estava também no coração de seu pai, Davi, que queria construir. Mas Deus disse que quem o construiria seria seu filho. E Davi, que sempre foi dedicado a Deus, pode ter tido suas fraquezas, porque é um ser humano, ele começa os preparativos para que seu filho construa o templo. Ele faz um trato com o rei de Tiro, para que esse possa fornecer o cedro, a madeira. Ele busca também contratar artesãos. Ele deixa uma planta, um mapa, uma planta, por assim dizer, para que seu filho possa construir o templo a Deus. Isto é amor a Deus. É isto que Deus pede de nós. E volto a dizer, viram nos textos anteriores, começando lá por Isaías, que Deus censura o culto frio, o culto formal. De que vale a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Isaías diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que nós temos que ter na nossa vida. É o coração aberto para Deus. Não adiantam as ofertas se nelas não estiver o nosso coração. Com isso, meus amados irmãos, chegamos ao nosso limite de tempo e chegamos também ao final do antepenúltimo livro da Bíblia. Terminamos aqui com Ageu. Como disse, eu poderia dar uma apressada e chegaríamos até o fim hoje, mas pareceu-me melhor deixar para a próxima aula, que será nossa 12ª reunião, considerações sobre Zacarias e Malaquias. Até porque Zacarias traz algumas profecias sobre Jesus. E também algumas visões. São 8 visões, são 5 profecias, e o seu livro tem 14 capítulos. E depois dele entraremos, então, no último livro da Bíblia, Malaquias. Agradeço muito o carinho de vocês, a atenção de vocês, e passo a palavra ao nosso querido irmão João Arlindo para que dê prosseguimento. Muito obrigado. Obrigado, professor J.B. Oliveira. Nem vi o tempo passar. Muito boa, a gente vai trazendo à memória alguns estudos, etc. Muito bom, JB, sem palavras. Nós chegamos no momento da troca de experiência e da participação dos espectadores. Você pode se inscrever para fazer a sua pergunta ao orador da noite, clicando em participantes e levantar a mão. Se não aparecer levantar a mão, você clica em 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Se você estiver usando um celular, no canto inferior direito tem 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos, aparecerá levantar a mão. Se o seu aplicativo estiver em inglês, aparecerá Raise Hand. Então, você pode fazer a sua participação. Eu peço que seja objetivo para que nós possamos aproveitar o tempo do orador. Está com a mão levantada o nosso querido missionário Javier. Javier, você pode abrir o seu microfone e fazer a sua participação. Boas noites. A paz do Senhor, Shalom. Eu queria pedir desculpa, né, que eu fiz assim, dizendo que aqui no Brasil tem um pouquinho assim, né, mas é um pouquinho, um milésimo, 99,9%
realmente o Brasil é um país receptivo, viu? Um país, como o povo fala, igual que a casa de mamãe, aceita, respeita e ama todos aqueles que vêm. O Brasil, eu comparo como os Estados Unidos do Norte, da América, e de Sul América, os Estados Unidos. Um país de oportunidade para aprender, também ensinar e para conviver como se tivesse nascido realmente no país, no caso, o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por ter viajado junto com o JV. Nos levou, passou o tempo ligeiro, como o doutor João falou, passou ligeiro demais. Obrigado. De já, quero continuar lhe ouvindo, lhe vendo, e se um dia Deus quiser, lhe cumprimentando pessoalmente. Amém? Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Será um prazer que nos encontremos e tomemos um cafezinho juntos. O chimarrão, o tereré também é bom demais. Amém. Também. Também. O Graças, importante é a graças. companhia. Muitas graças. Esse é o tema, irmão. Não temos outro participante, então eu vou projetar. Enquanto você se decide a participar, eu vou projetar essa tela aqui para te fazer um convite muito especial. Você que ainda não é um diplomata civil humanitário, você que não é um capelão, você pode se tornar um capelão através da JET International, você pode se tornar um diplomata civil humanitário através da JET International. Eu já disse aqui em outras oportunidades que eu sou um colecionador de frases. E hoje eu colecionei mais uma proferida pelo nosso professor J.B. Oliveira. O capelão é um pacificador. Então, você tem hoje a oportunidade de fazer valer essa frase do professor JB. Você pode, de fato, se tornar um pacificador com autenticidade, com diploma, com distintivo e com credencial, através da JET International. Temos aqui também o nosso telefone, número de telefone, do WhatsApp, você pode anotar, você pode entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em te passar informações, e temos também o nosso site na internet, onde lá tem todas as informações. Está com a mão levantada a nossa querida irmã Leda Peçanha Mata. Leda, a senhora pode abrir o seu microfone e fazer a sua participação. Boa noite. Dona Leda? Dona Leda? Acho que ela está tendo dificuldade, JB, de abrir o microfone. Ela está tentando. Eu acredito que sim, porque ela levantou a mão, mas o que foi, Dona Leda? Não está funcionando? Tira o... Consegui. Conseguiu. Muito bem. Consegui. Parabéns. Só que está na mão o telefone. Não tem problema. Mas tudo bem. Eu só mesmo agradecer, né, dar uma boa noite, desejar uma boa noite para todos. Para a doutora JB, eu gosto muito, gosto de todos, mas o doutor JB desliza a palavra, e isso é muito importante. Para mim está sendo assim incrível, né? Sempre falando dele. A Getro, falo muito da Getro, compartilho muito a Getro, entendeu? Então, para mim está sendo ótimo, maravilhoso, apesar da idade. Eu trabalho, eu faço muita coisa que pessoas com menos idade que eu não faria. Mas está sendo muito bom, muito proveitoso. Todo o trabalho da gente, toda a aula que eu tendo está sendo aproveitada. E eu espero que Deus me permita chegar até onde eu quero chegar para deixar o meu legado.
Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, querida Fernando. Leda. Obrigado. Você é sempre Muito muito obrigada. gentil, Leda, e é uma pessoa cuja ausência sentimos muito. Então, procure não se ausentar, que nós esperamos a sua participação. JB, nós temos no chat aqui algumas anotações. O Daniel Correia, ele É, anotou: Amém, super motivador. Quero aqui reiterar os votos de satisfação pelos ensinamentos. Tem sido uma experiência e tanto. Deus nos abençoe sempre. Temos o amém. Arlen Damasceno, lá de Belém do Pará. Ninguém vive o propósito sem passar pelo processo. É verdade. Parabéns, meu amigo JB. Ricas palavras, sábias, cheias de ensinamentos. E o Amém. Ibrahim, grato pela sempre agradável noite de aprendizagem. Um abraço a todos e bom descanso. Seivonei, boa noite a todos. Hoje estou aqui em São Paulo, São Bento do Sul, Santa Catarina, mas sempre bom estar ouvindo o JB, crescendo e aprendendo. Exame Grey, estou em São Bento do Sul também. Muito bem, o pessoal Maravilha. com raízes fincadas no Sul. E quando eu falava aqui dos cursos, o meu amigo, o meu querido amigo Ibrahim, disse: Este eu também fiz. Ele realmente é formado pelo nosso Instituto Perito Judicial. Pode ver. É verdade, ele escreveu aí. Pois bem, JB, nós não temos mais escrito, até porque eu acredito que a aula foi muito esclarecedora e não nos coloca em dúvida, mas em reflexão. Então, eu passo-lhe a palavra para suas considerações finais. Obrigado. Meus queridos irmãos, agradeço àqueles que se pronunciaram, agradeço àqueles que mandaram mensagem pelo chat. Muito obrigado, vocês realmente nos motivam a procurar transmitir a palavra de Deus. E eu procuro fazê-la sempre dentro de um contexto histórico para que nós possamos ter uma visão mais ampla e mostrar que Deus está no controle de tudo, que o mundo todo está realmente sob a vontade de Deus e que Deus usa pessoas, mesmo afastadas do culto a Ele, para cumprir aquilo que é importante para nós. Tenhamos sempre fé no nosso Deus. E saibamos que tudo aquilo por que passamos é realmente uma necessidade, como bem citou o Arlen Damasceno. Para viver o propósito, nós temos que passar pelo processo. E o processo, às vezes, é um processo que exige de nós paciência e fé. É como observarmos o nosso mundo. Temos jardins bonitos, floridos, perfumados, e temos pântanos, e temos florestas, e temos desertos, mas tudo isto é a terra em que vivemos. Nós fizemos até aqui, então, 11 encontros. O nosso próximo encontro será o 12º, e aí concluiremos o Velho Testamento. Basta observar que em 12 reuniões, na base de 1 hora, nós pudemos passar pelos ensinamentos bíblicos. Claro que não com a profundidade que só um tempo mais vasto demandaria, mas conhecendo os princípios e vendo como a palavra de Deus é extraordinária, como ela é rica. Eu vou repetir aquilo que já disse aqui a respeito de meu querido professor de teologia e de psicologia, que era psicólogo, médico, teólogo, pastor, e muito respeitado em seu país. Ele era paraguaio. E às vezes diziam: mas como é que o senhor, que é um homem da ciência, consegue conciliar a ciência com a Bíblia? E ele dizia: doutor La Rosa, ele dizia: é muito simples. Quando há uma discrepância, um conflito entre a Bíblia e a ciência, eu fico com a Bíblia. E diante do espanto de alguns, ele dizia: porque a ciência que eu estudei nos bancos escolares não foi a mesma que eu ensinei depois. E nem é a mesma hoje. Ela mudou, ela se adaptou, ela se adequou, mas a Bíblia
A Bíblia que eu conheci na escola bíblica dominical, na minha infância, é a mesma hoje, não mudou em nada. E toda vez que uma delas teve que recuar, não foi a Bíblia, foi a ciência. Esta é a palavra de Deus. Esta é a bênção que Deus nos deu e que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que eu penso e é assim que tenho procurado viver. Nós, então, em 12 reuniões, teremos podido desenvolver essa viagem por 39 livros. E à nossa frente, atravessado o espaço de 400 anos, nós teremos mais 27 livros. Como disse o grande Napoleão aos seus soldados à entrada do Egito, do alto dessas pirâmides, 400 séculos vos contemplo, nós podemos dizer que quando terminarmos aqui o Velho Testamento, nós teremos 4 séculos nos contemplando. E entraremos, então, no Novo Testamento, no contato mais próximo com o nosso Salvador, com Jesus. Eu os espero, então, na próxima quarta-feira. Convide seus amigos, traga-os. Ou como diz o João Arlindo, convide amigos e também inimigos, traga-os. Vamos fazer uma corrente em torno da palavra de Deus. E quero terminar dizendo que quem diz que as minhas palavras são sábias, são mesmo, porque não são minhas, são as palavras de Deus. E a palavra de Deus é só sabedoria e salvação. Muito obrigado, Deus dê um bom descanso a vocês e um bom final de semana, porque já estamos no meio dela. Muito obrigado. Em nome da Jetro International, eu agradeço ao professor J.B. Oliveira, nosso irmão querido, pela disponibilização do seu tempo e do seu conhecimento para elevar o nosso espírito, porque também está escrito lá no Salmo 119 que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o que o JB está fazendo é acendendo as luzes na nossa avenida da vida. Então, muito obrigado, JB, pela sua disponibilização e pelo seu carinho. Obrigado a senhores e a senhoras que estão conosco até agora. Um bom descanso. Deus nos abençoe. Os microfones podem ser abertos para as despedidas. A paz do Senhor, Deus abençoe, muitas graças de novo. E foi um prazer conhecer um irmão do JB, né? O Davi Oliveira. Deus abençoe. O João Arlindo também, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Depois que comecei com o Jetro, minha vida mudou e já me sinto parte. Eu não fiz o curso, mas já me sinto parte. Amém? Amém. Tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Obrigado pela presença, querida. JB, um grande abraço e um tríplice. Obrigado, meu irmão. Para você também, um tríplice fraternal abraço. Boa noite a todos. Ótimo final de semana a todos e que Deus possa nos abençoar. Amém, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Sou Moisés Luiz, de Rio de Janeiro. Primeira vez que estou participando, mas foi um sucesso, foi uma bênção de Deus. Um abraço a todos que eu não conheço, mas levo no coração. É a aula 100%. Amém. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Boa noite. Sempre também, conosco. boa noite, João Arlindo. Meu querido Arla. Oi a todos. Tá bonito que esse distintivo aí, hein, Arla? Obrigado, meu irmão Arlen. Obrigado pela presença. Boa noite, senhor JB. Boa noite, João Arlindo. Boa noite a todos. Para o pastor Omar. Um grande abraço. Boa noite, irmão Valmar. Muito obrigado pela presença, pela companhia conosco. Nos valoriza muito. Boa noite a todos. Amém. Obrigada, reverendo JB. Obrigada pelas palavras. Foi uma benção aula hoje. Abraço para todos. Bom final de semana. Pastor Vomar, Ivanês, Anegrei, Deus abençoe. Minhas primas e irmãs estão em São Bento. Deus abençoe a todos.
Boa Amém. noite. Muito obrigado. Eu peço licença a todos e a todas para encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Deus abençoe. Até a próxima. Até.